Bom dia! Vamos iniciar a nossa 13ª aula de Ciências e o nosso segundo trimestre. A água. Como sabemos, a água ela é a fonte da vida. Ela é um recurso único, escasso e essencial a todos os seres vivos. A fórmula da água é H2O. Ela é formada pelo hidrogênio e pelo oxigênio. O 2 está dizendo que é 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio forma a molécula da água. Esse recurso é indispensável à sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. O Sol também, ele é indispensável para a nossa vida. Ele é importante, além dele ser luz e calor, também é através da luz do sol que as plantas fazem o processo de fotossíntese, a produção do seu alimento para elas e também para os animais. Porém, esses elementos químicos eles também podem ficar separados e formar outras substâncias. Por exemplo, só o hidrogênio ele forma o gás hidrogênio e só o oxigênio ele forma o gás oxigênio. E o hidrogênio, o gás hidrogênio e o gás oxigênio estão presentes na atmosfera e são essenciais à sobrevivência de plantas e animais, porque plantas e animais respiram e utilizam então esses gases no processo respiratório. Substâncias simples são aquelas substâncias formadas por apenas um tipo de elemento químico. O gás hélio, por exemplo, ele é formado só por um tipo de elemento. O gás hélio é utilizado para encher balões, propagandas luminosas, são utilizado o gás hélio. O gás oxigênio na nossa respiração. O fósforo, ele é utilizado, por exemplo, para a produção de creme dental e é formado por um tipo de elemento químico. E o enxofre, ele é usado como fertilizante, utilizado também na produção de medicamentos e também no nosso organismo, no organismo dos seres vivos. Compostos, quando eles são formados por 2 ou mais tipos de elementos. Então, nós temos a água, que é formado pelo hidrogênio e pelo oxigênio, então são diferentes. O ácido clorídrico, que é formado pelo hidrogênio e pelo cloro, que está presente no nosso estômago e que ajuda na digestão, né, faz o processo digestório. O dióxido de carbono, que está presente, por exemplo, para produzir extintor de incêndios, nós encontramos o dióxido de carbono, e também ele é utilizado como efeito anestésico em animais. E o etino, que está presente na produção de plásticos, de borrachas, para cortar metais e também para a produção de objetos de vidro. O que é uma mistura? O nome já diz, né? Mistura. É quando eu tenho 2 ou mais substâncias juntas, elas formam uma mistura. Então, o suco de limão, por exemplo, eu tenho água, o suco do limão, o açúcar, é uma mistura. São várias substâncias juntas. O chocolate é uma mistura, eu tenho o cacau, o leite, o açúcar, também é uma mistura. O café é uma mistura, eu tenho água, o café, eu tenho o leite, o açúcar, é uma mistura. Numa mistura, eu tenho o soluto e o solvente. O soluto, por exemplo, ali é o sal. E o solvente, no exemplo, é água, porque se eu colocar o sal na água, ele vai se dissolver. Eu vou ter uma mistura. O café, eu coloco o pó e a
A água é o meu solvente. O pó é o meu soluto. A água vai dissolver o café e vai formar uma mistura. E a gente diz que a água é o solvente universal porque ela dissolve um número enorme de substâncias. Então, ela é o solvente universal por isso. Uma mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Por exemplo, eu fiz o café, né? Misturei a água, misturei o pó ali e formou uma substância escura. Eu consigo separar a água e o café? Não. Então, é uma mistura homogênea. Se eu misturar o café com o leite, também não vou conseguir separar. Eu vou olhar que é uma mistura só. Não consigo identificar fases ali. Outro exemplo, a água doce. Se eu misturar água e açúcar, ou água do mar, ou iogurte, ou o pão que a mãe faz lá em casa, ela misturou leite, farinha, açúcar, fermento. Depois dessa mistura, eu não consigo identificar onde está o ovo, onde está a farinha. É uma mistura homogênea. E a mistura heterogênea é o contrário. Eu consigo distinguir essas fases. Misturei areia, água e óleo. Consigo identificar onde está cada uma delas. E são 3 fases. Primeira da areia, da água e do óleo. Se eu tiver só água e óleo, são 2 fases. Eu vejo a água e também o óleo. Vocês têm uma atividade na apostila na página 8, 1, 2, 3 e 4 e a página 9, 5 e 7. Uma boa aula, Deus abençoe vocês.